Oi, pessoal! Oi, pessoal! Estamos aqui de novo, parte 2 das novidades do Kidney Week. Isso, então a gente dividiu, como vocês já entenderam, né, pela quantidade de novidades e não à toa vocês vão ver. Então, na parte 2, o que a gente viu hoje, Fer? Hoje a gente viu um pouquinho sobre novidades, ainda seguindo no tratamento das glomerulopatias, e um dos artigos que estava na seção de Breaking Clinical Trials era o Valiant, que viu o uso da... Pague Cetacoplan. A gente Não está treinando consigo aqui decorar. tem minutos e minutos. O que ele faz mesmo? É um bloqueador direto do C3 e que foi visto o seu benefício nas glomerulopatias do C3 e nas membranoproliferativas primárias associadas a imunocomplexos. Isso, então tanto o glomerulonefrite C3 como o DDD estava incluso no estudo. É um estudo super difícil de fazer, né? Que são doenças super raras, né? Exato, e podiam ocorrer também em pacientes pós-transplante, tanto antes de transplante, mas nos transplantados também. E os pacientes podiam estar usando microfenolato, prednisona, dependendo do valor da proteinúria, principalmente quando era mais de 1 grama. Mas no final das contas, né, o que importa, o resultado. Então eles mostraram uma redução maior do que 50% na proteinúria. Exatamente, 68% na verdade A Fer é boa de números. em relação à redução da proteinúria, sendo que em 51% dos casos essa redução foi acima de 50%. Então assim, muito bons. E impressionante mesmo o resultado. E que mostrou redução de perda de função. Então, eu não lembro se eram em 6 ou 12 meses, mas a taxa de filtração manteve-se praticamente estável no grupo que usou a droga, enquanto o outro grupo perdeu 6 ou 7 ml por minuto. Então é É, muita diferença. exatamente. E um outro fator interessante é que eles viram também que reduziu a atividade em biópsia renal. A imunofluorescência, que ficava positiva, em quase um pouquinho mais 70% dos casos, ficou negativa para C3, o que é um dado bem É o interessante. cenário ideal, né? Então a gente vê que a proteína, que é o marcador, ela melhora, a função, que é um marcador muito mais forte, melhora, Estabiliza. e entende o porquê, né? Que realmente a doença está ali com o seu mecanismo diminuindo. Então realmente foi talvez um dos artigos, ou um dos trabalhos, né? Que o artigo acho que não foi publicado ainda. Ainda não foi. Mas um dos trabalhos que chamou mais atenção, né, pra gente, né? Por esse impacto. E Isso. ainda teve, depois numa sessão um pouquinho mais rápida, o uso do iptacopan no acompanhamento de longo prazo de pacientes também, com glomerulopatia do C3, para avaliar porque a gente já teve resultados que foram publicados no ano passado mostrando benefício em 6 meses. O que aconteceu é que agora o estudo não é mais cego, os participantes já sabem quem era do placebo e eles migraram para o uso da medicação. E quando eles fizeram essa migração, o que a gente viu foi redução de proteinúria e também de taxa de filtração glomerular, tanto nos pacientes que continuaram usando, quanto com os pacientes que estavam no grupo placebo e mudaram. Então aí, novidades para essa doença rara e que a gente está tendo benefício, Entender a fisiopatologia, entender esse sistema complemento, tá ajudando o povo. É, tem que estudar bastante, hein, Fer? Mudando de assunto, IgA agora, saíram 3 artigos agora na sessão de trials de última hora só sobre IgA. Primeiro com o felzartamab, que é um anti-CD38, parecido com o que a gente faz para tratamento de mieloma, mostrando redução de proteinúria, um estudo curtinho ainda. Esse não foi publicado ainda. Saiu um anti-endotelina mais seletivo, que não dá edema, mostrando, esse foi publicado no JARGEN, deve estar já aí para vocês baixarem, mostrando também redução de proteinúria, e metade dos pacientes mais ou menos estavam usando o inibidor de SGLT2. E isso foi independente do uso de inibidor de SGLT2, essa redução, E com o Atacicept, que é o terceiro, que também foi publicado agora no JARGEN, que já tinha sido publicado uma parte, agora eles mostraram um segmento de longo prazo de 96 semanas, mostrando tanto redução de proteinúria como também de preservação de função. A função perdeu 0,6 ml por minuto, enquanto o outro grupo, que era o grupo placebo, perdeu mais ou menos 5, 6 ml por minuto também. E no finalzinho dessa sessão, fizeram a pergunta que todo mundo quer fazer e que não quer calar. O que vai ser o standard of care agora, da nefropatia por IgA? Como que a gente vai fazer o tratamento? Qual que vai ser o passo a passo? E a resposta foi: ainda não sei, ainda não sabemos como que vai ser com tanta coisa surgindo, como que vai ser ali a nossa escadinha de tratamento. Então, Chamando a atenção que a resposta foi do Dr. Ido Heerspink, alguma coisa assim, né? é um holandês que está em todas.
todas. Então, Que assim, é- é um nome de peso respondendo Que essa ganhou o pergunta. prêmio, não foi, Fer? Ganhou. A gente não vai saber o nome do prêmio, mas ele tá em todas. Jovem ou sênior pesquisador, assim, que tá mais bombando na nefrologia. E realmente dá para entender o porquê. Exato. E realmente é uma das questões mesmo, né? Assim, a nossa dúvida agora vai ser o que fazer quando essas drogas Como estiverem fazer, todas qual que vai ser disponíveis. a ordem, vai ser uma escadinha, começa tudo junto, É, enfim. medicina de precisão precisa chegar de verdade, né? É. Mais uma coisa que chamou muita atenção em relação ao glomérulo foi CART-cell. Então a gente já tem estudo até no New England com doenças autoimunes e agora apresentado também um trabalho com crianças, 11, 15 crianças mais ou menos, com lúpus refratário, que são aquelas situações onde já usaram ciclofosfamida, já usaram microfenolato, corticoide dose alta e mesmo assim não tinham melhora da atividade da doença. Nesse caso, você faz a CAR-T-cell. A CAR-T-cell é uma mudança de receptor quimérico de linfócito T para atacar antígenos específicos, que é um tratamento usado muito para câncer. Só que eles fazem esse tratamento numa dose reduzida para poder atingir também outras doenças em que a gente talvez não precisa ser tão intenso como a gente precisa ser no câncer para matar essas células que estão causando essa doença. No caso, eles viram que mesmo fazendo a CAR-T-cell, eles não tinham um grupo placebo, né? Então ainda é um dado meio que preliminar, um dado não tão robusto. Eles viram que o paciente continuava depois de 7 meses em média, mais ou menos, ou 7 meses o acompanhamento máximo, sem nenhum tratamento com remissão em caso de lúpus refratários. Então se chamou muita atenção pelo fato de ser uma terapia completamente inovadora, mostrando talvez que você consiga ficar livre de tratamento, de medicação. É impressionante. Eu fiquei também Muito impressionado, legal. apesar de complexo, é super caro, tem efeitos colaterais relacionados com o tratamento, né, como hiperativação do inflamatória, mas é algo que a gente precisa sim ficar atento, porque é uma das novidades que tem aparecido. E saindo de glomérulo, Fer? Saindo de glomérulo, a gente vai falar um pouquinho de DRC. A gente sabe, né, que teve muitos estudos nos últimos anos e das subanálises que eles mostraram foi do Flow, que eles abriram o estudo e viram, será que o benefício que foi visto no estudo inteiro foi visto também em diferentes estágios da doença renal crônica, assim como diferentes graus de albuminúria? E o que eles colocaram é que esse benefício de fato se mantém em todos os estágios da DRC e todos os níveis de albuminúria. Eu confesso que ainda quero ver esse estudo com mais detalhes para a gente dar uma olhadinha ali se é isso mesmo, se tem algum grau de diferença em relação a esse benefício, porém é o que tem aí antes da gente poder se aprofundar em relação a esse estudo. Lembrando que esse resultado é com dose em teoria relativamente baixa da medicação, né, que é 1 miligrama. Isso. Eles vão escalonando, né, até chegar em 1 miligrama. E que talvez seja um pouco independente da perda de peso, né, algo que chama atenção, né, que a perda de peso não é tão significativa, claro que é significativa, mas que a gente imagina que não justificaria tanta melhora, né. O que eles têm falado, né, que esse efeito é independente da perda ponderal. E do DAPA, o que teve de novidades, Fer? Gente, um estudo de Taiwan super legal, é Advanced DAPA CKD, né, que viu a introdução dessa medicação em pacientes em estágio 4 e 5, ou seja, com uma taxa de filtração glomerular que eles falaram de 10 a 30. Foram 180 pacientes avaliados nesse estudo e o que eles viram, né, em comparação com o DAPA, que era 5 ou 10 miligramas, eles faziam até uma dose escalonada. Em comparação com o placebo, eles viram que a gente mantém os benefícios renais e cardiovasculares nessa população. É importante lembrar também que eles pegaram pacientes que estavam perdendo taxa de filtração glomerular maior ou igual a 2 ml por minuto por ano. E o que eles viram é que, de fato, a gente tem uma queda de 1 ml por minuto nas primeiras 4 semanas, que é esse efeito hemodinâmico que a gente já espera dos inibidores do SGLT2, mas que no longo prazo essa perda de taxa de filtração glomerular foi menor, ficou em 1,2 ml por minuto em comparação com aquele que era pelo menos 2,5 ml por minuto. E isso, né, eles viram tanto no estágio 4 quanto no estágio 5, independente do nível de albuminúria também, e sem aumento significativo de eventos adversos. Não teve, né, maior incidência de ira, infecção de trato urinário, que eles colocaram. Início de diálise, né? Início de diálise, coisas nesse sentido. Então, só para ver que talvez a gente esteja vendo aí benefícios da gente poder introduzir essas medicações até com uma taxa de filtração glomerular mais baixa. E tem aí, a gente sabe que está rolando, né,
life cycle, né, que está vendo, né, o uso dessas medicações em pacientes com transplante, DRC em todos os estágios e também em pacientes dialíticos. Então, nos próximos anos a gente vai tentar responder essa questão. Com DRPAD, né? Lembrando que nesse momento a gente começa até 20, mas pode manter até dialítico. A dúvida é se a gente poderia começar... Iniciar, a gente está falando em iniciar a medicação. Com menos de bem 20. lembrado. Saindo um pouco agora de... Aliás, mantendo em DRC, um dos artigos que eu achei mais interessantes foi também apresentado nessa sessão de High Impact Clinical Trials, foi sobre a confecção de uma prótese baseada em cultura celular, onde depois você deixa ela meio acelular, mantendo ali só a membrana, mantendo ali, digamos, a rede de colágeno, e que foi mostrado que essa prótese acelular natural, ela teria um tempo de patência ou uma quantidade, uma proporção de patência em 6 e 12 meses, melhor inclusive do que a fístula. Em pacientes idosos, em pacientes obesos, diabéticos e mulheres, o resultado foi ainda melhor, né? Lembrando que obeso e diabético principalmente são situações de risco de a fístula não pegar, como a gente fala. Então mostrou em estudo randomizado, 30 centros nos Estados Unidos, um resultado realmente muito impactante na vida dos nossos pacientes, né? No final das contas, fístula para dialítico é o melhor amigo. Acesso vascular é vida do paciente em diálise. Sem aumento de taxa de infecção, né? Que na prótese a gente vê que tem um aumento comparado com fístula, mas com um aumento da necessidade de angioplastia, que é comum na prótese. Por outro lado, a fístula teve mais outros tipos de procedimentos cirúrgicos que não a angioplastia. Então, parece super interessante. Agora é saber como vai ser para a gente colocar isso em prática, né? Exatamente. E por último, eu queria falar de transplante, né? Eu não vivo muito transplante, né? Você vive muito mais do que eu. Não. Me então, confundiu com a Duda, todo mundo faz isso. É verdade, ela é muito parecida, né? Eu achei que você não acha que viu um pouco, mas enfim. A gente aqui no congresso teve mais palestras do Dr. Leonardo Riella, né? Brasileiro, que foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas foi o transplante que foi feito de porco, né? Com rim de porco geneticamente modificado, que durou mais tempo em um ser humano, né, vivo, né, não, porque eles já fizeram isso em pacientes com morte cerebral, né, no caso não, o paciente saiu, foi para casa com o rim de porco. E aí ele mostrou detalhes desse transplante, já tinha mostrado antes, né, algo que foi bem noticiado, mas foi muito impactante a gente ver novamente ele apresentando o resultado que ele mostrou. Lembrando que foi um transplante que durou mais ou menos 50 e poucos dias, porque o paciente acabou falecendo de uma arritmia maligna, né, era um paciente que já tinha ultra alto risco cardiovasculares que a gente morte. Sabe que é a principal causa de mortalidade nos nossos pacientes. Isso. E lembrando que para poder manter esse transplante funcionante, ele teve que fazer imunossupressão mais pesada, usou um inibidor do C5, o ravulizumab, exatamente para poder, do complexo de ataque à membrana, para poder manter esse rim funcionante. Então não é algo tão ainda trivial, mas está evoluindo bastante. Ele falou que era a última coisa, mas eu quero falar bem rapidinho de hiponatremia. O Gabi não gostou muito do assunto porque achou, não mudou muita coisa. O assunto eu gostei, eu não gostei do artigo. Ainda não foi publicado, né? O que eles mostraram? O tratamento da hiponatremia intra-hospitalar em pacientes, um tratamento guiado por metas, né? Versus o standard of care, que seria do centro que ele estava sendo cuidado, né? Então foi um estudo que avaliou a média de hiponatremia foi de 127, então eles de fato falam que não tiveram uma alta incidência de hiponatremia grave. Eles excluíram quem tinha hiponatremia sintomática, né? Grave, com sintomas graves, né? Sintoma de peça intracraniana, que claro puxou para cima o valor do sódio. Mas tinham 4.000 pacientes, era o maior estudo já feito com hiponatremia randomizado. 2.000, acho, 2.000 pacientes, mas é o maior já feito com hiponatremia randomizado. E o que eles viram é que não teve diferença em relação a eventos adversos entre a terapia, né, guiada por metas e o standard of care. O standard of care é o famoso faz do jeito que você quiser. Exato. Você estudou, você faz direito, não estudou, faz mais ou menos. Não teve diferença de mortalidade intra-hospitalar, né, que foi, se eu não me engano, em 30 dias, e não houve diferença de rehospitalização também, mas eles corrigiram mais a hiponatremia. Então, será que a longo prazo, esses pacientes acompanhando ambulatorialmente, mantendo esse esquema mais guiado por metas, vão ter menos osteoporose, fraturas, quedas, né, que é o que a gente sabe que tem mais correlação? Porque aquele só de 128, 130 pode até ter impacto com mortalidade, mas mais como marcador de paciente grave, porque tem uma cardiopatia, alguma outra doença, do que de fato como uma causa, na maioria das vezes, né? Mas hiponatremia é
dia a dia do nefrologista. Então eu acho que vale a pena a gente comentar e quando os artigos forem publicados, a gente compartilha com vocês. Acho que eram essas novidades de hoje, né, Acho Gabi? que sim, né? Já deu 15 minutos, Flor. Bastante coisa. Um beijo, gente. Prazer, hein, pessoal, fazer essa cobertura com vocês. E nos vemos na próxima. Acho que amanhã a gente vai tirar um day off. Não tem muita coisa, quase tudo acabou. Beijos.